O deputado doutor Vinícius avaliou a polêmica com a ala do MDB ligada a Temístocles Filho e prega o diálogo nesse momento. Conversei ontem muito com o João Máximo, até à noite a gente ainda trocou algumas mensagens. Assim, primeiro ponto que eu estou deixando claro, o governador Rafael ele não se pronunciou, né? Teve uma reunião com os deputados federais, que foi discutida a chapa de deputado federal, teve uma conversa fechada durante o final de semana com os candidatos a Senado, que a gente também não tem a informação do que foi conversado nessa agenda. E o que eu prego, o que eu tenho conversado é que tem que se manter o diálogo, né? Esse ano não teve mudança ainda na fala do governador, que desde o começo do semestre já tinha sinalizado essa chapa de Senado com o PSD e MDB, e nesse momento agora continua o trabalho de cada partido. O MDB vai defender os seus espaços, o Partido dos Trabalhadores assim o faz também, e o PSD também está definindo a sua estratégia dentro dessa fusão com o MDB e a colocação da sua bancada federal. Então é natural, né, que se tenha essa conversa e a gente aguarda a definição final, né, que se escuta os grandes líderes, né, o senador Marcelo Castro, o Temístocles Filho, o governador Rafael, o ministro Wellington Dias, para que eles tenham realmente a escuta de todos os partidos e a definição final. Normalmente se leva um pouco mais à frente essa discussão, mas eu garanto que o governador Rafael não colocou, né, não pontuou, não há fala dele sobre decisão, mas que a gente sabe que os partidos têm que realmente sentar, conversar e chegar até o segundo semestre com isso definido. Elivaldo, olha, meu ponto de vista, tá? Meu ponto de vista. Se houve um entendimento, se houve o diálogo, se houve a concordância dos integrantes nessa reunião, e a gente já sabe que houve um encontro, né? O encontro aconteceu. Aconteceu. Checada, informação confirmada. Cabe ao presidente do MDB, Marcelo Castro, agora, convencer todo o MDB, inclusive a ala ligada a Temístocles Filho, de que esse acordo vai prevalecer? Ou não? É o governador que tem o papel de ir lá e acalmar os ânimos? Não, as duas coisas, né? As duas coisas. O governador é o líder desse bloco, do bloco governista. Então, cabe ao governador estar à frente de todas essas articulações. Há sempre momentos de tensão, de arestas, e que precisam ser aparadas para que, quando chegar o momento da campanha, toda a estrutura política esteja azeitada e pronta para o embate político. Agora, claro que o MDB também fará a sua parte. E essa não é a situação nova, totalmente nova no MDB. É muito parecida com a de 2018. A diferença é que em 2018 o MDB não estava na vice. Estava pleiteando a vice com o mesmo Temístocles Filho, que na época era presidente da Assembleia Legislativa. Agora não, Temístocles já é vice-governador. Então, ele seria ali o natural permanecer nessa chapa. Aí vai ser uma mudança na chapa envolvendo o vice-governador, caso isso se confirme no momento oportuno. Então, é um start dessa situação. A reunião era para tratar somente da questão do Senado, né, de resolver logo essa pendência do Senado, em que PT no governo, MDB e PSD no Senado, pronto, resolvi o problema. E acabou chegando também a vice-governadoria, que de certa forma ficou, era até esperado, não foi assim uma surpresa tamanha, uma virada de mesa, não foi? Era essa mais ou menos a tendência, ou é essa mais ou menos a tendência no PT, que há inclusive divisão também no PT sobre como é que seria esse critério de escolha de um vice, caso essa escolha recaia sobre o Partido dos Trabalhadores. Então, é uma questão ainda a ser tratada, resolvida, arestas aparadas, e que tem tempo aí no segundo semestre para buscar uma solução a ponto de não afetar a necessária unidade do bloco político. Até porque as definições desses espaços é uma mistura de futurologia com tática de guerra. Então, você precisa sempre prever os próximos 2 passos. Quando se decide o Senado, é involuntário a decisão da chapa governista, até porque a vaga são 3 vagas e 3 partidos. Então, consequentemente, um vai alterar o outro. É basicamente botar o cavalo para a torre ir lá e pegar. Mas, fazendo referência aqui ao xadrez do nada. Mas existe já esse entendimento. E o que eu conversava com algumas fontes essa semana é justamente qual é o espaço do Temístocles, do vice-governador Temístocles Filho. Porque por mais que seja definido, pronto, vai ser o PT, o MDB ainda não se manifestou de forma oficial. Não teve um momento, inclusive, de comemorar que, pronto, realmente vai ser o senador Marcelo Castro na busca pela reeleição. Não teve. Por quê? O partido ele é um partido histórico, grande e que possui
possui as suas divisões internas, dentre elas o lado que é ligado diretamente a Marcelo Castro e o lado que é ligado diretamente a Temístocles Filho. Então, quando existe essa decisão parcial, o outro lado vai buscar suas reivindicações. E existe muitas conjecturas, dentre elas uma possível suplência do Senado de Temístocles Filho, de ser suplente ou de Marcelo Castro ou de Júlio César. Então, existem muitas possibilidades, mas nenhuma delas oficializada, nenhuma delas conversada com o próprio governador. Então, precisa ter essa posição também dele nessa definição. Afinal, é o maestro de tudo isso. Mas, de fato, satisfeito, feliz, não ficou o vice-governador. Inclusive, está desconfiado, de orelha em pé. Exatamente. Mais ou menos isso.